Verso, quem me ajuda? Daniel, tempo do fim. Verso. Antes da gente entrar na discussão propriamente da lição, vamos para os objetivos. O que a gente tinha para aprender, qual o sentimento resultante desse aprendizado e de que maneira a gente trabalharia esse assunto na prática do nosso dia a dia. Então, quem me ajuda lá com os objetivos da lição, primeiro objetivo de conhecimento, o que a gente tinha para aprender essa semana? Sua responsabilidade como testemunha de Deus no mundo. Okay, então, todo o foco da lição dessa semana está na descoberta da nossa responsabilidade como testemunhas de Deus para um mundo que se afastou dele. De que maneira a gente representa esse Deus e atesta a sua existência e os seus propósitos num mundo que caminha na direção oposta. Segundo objetivo, qual é o sentimento depois da gente descobrir isso? Amor e respeito para com as pessoas e inspirá-las a promover esse amor. Uma vez que a gente entenda qual é a nossa responsabilidade, qual é a nossa missão, o resultado disso deveria ser respeito para com as pessoas, no sentido de que cada um tem um ritmo distinto de aprendizado, um ritmo distinto de descoberta da verdade, mas mais do que isso, qual a referência? De que a gente trabalhe essa missão no sentido de inspirar pessoas para que aceitem Cristo e busquem Cristo como referência última da vida. Dentro desse contexto, qual é a prática? Permanecer fiel a Deus e a si mesmo, sem fazer concessões. E aí vem uma questão. Testemunhas de Deus, testemunhas da missão de Deus, testemunha dos propósitos de Deus, além de exercer a missão e respeitar pessoas na sua condição de aceitação ou não da missão, elas em si mesmas não arredam o fiel da balança, não mudam o fiel da balança, com concessões num mundo como o que vivemos. E aqui vem uma questão importante a respeito do conceito bíblico de verdade e da referência bíblica dessa verdade. A gente não muda e não faz concessões na verdade, porque a verdade só é verdade se for sem concessões. Porque se houver concessão, significa que aquilo não era verdade. E esse é o grande dilema do mundo, entre a estrutura do relativismo e a estrutura da verdade absoluta em que cremos. Uma vez que partamos do pressuposto de que Deus é a verdade e verdade é uma pessoa, não há variações, não há concessões, porque Deus não muda, em Deus não existem concessões. Verdade será verdade, mesmo que o mundo não a queira. A verdade não muda por causa do desejo das pessoas ou da opinião das pessoas. Nesse sentido, há um segundo conceito importante de verdade, é que verdade é exclusiva. Verdade não é inclusiva. A verdade sempre será considerada exclusiva, e por uma razão simples, a verdade exclui o erro. Onde a verdade estiver, não haverá erro, portanto, a verdade é exclusiva. A verdade também não é tolerante. Onde houver a verdade, o erro se exclui, portanto, ela não tolera o erro. As pessoas confundem tolerar pessoas com tolerar conceitos. Tolerar pessoas é bíblico, amar pessoas é bíblico, aceitar pessoas independente do que creiam ou independente do que façam é bíblico. Aceitar pessoas é parte do amor cristão, mas aceitar as ideias errôneas das pessoas não é cristianismo. A verdade é exclusiva e a verdade não é tolerante ao erro. Ela é tolerante às pessoas que erram. Então, tolerar alguém que erra é parte da verdade cristã. Tolerar o erro da pessoa não é cristianismo. Então, esses são os paradigmas desse último objetivo, dessa última referência do desenho da lição. Bom, qual é a história da lição? É a história talvez das mais conhecidas do desenho bíblico, a partir da visão de Daniel, do capítulo 2, da interpretação da visão que Daniel dá no capítulo 2 ao sonho do rei Nabucodonosor. Passado um tempo suficiente para aquele sonho já não ser tão impactante quanto era, Nabucodonosor toma uma decisão.
Qual é a decisão? A de transformar o sonho na sua própria realidade. Elimina os restantes elementos da estátua e substitui pelo aquilo que era a sua representação. E constrói uma estátua inteira de ouro. Convoca todos os príncipes, todos os governantes do seu reino, para que reverenciem aquela estátua como um desenho da sua soberania, da sua autoridade, da perpetuidade do seu reino, contrariando a abordagem de Deus. Esse é o desenho da história que conhecemos. Dentro dessa história aparecem sujeitos como referência, aparecem sujeitos em discussão. Essa é a brincadeira usual de um desenho e de outro. O que representava a primeira visão da estátua de Nabucodonosor e o que representa a segunda estátua de Nabucodonosor? Aqui a lição faz uma sugestão de uma ponte com outro capítulo da Bíblia, que é Apocalipse capítulo 13. Se a gente lembrar, o capítulo 13 apresenta, dentro do desenho dele, duas realidades. A primeira realidade do capítulo 13 apresenta um animal, uma besta, um animal selvagem, cujas características lembram um outro texto bíblico, que é o texto de Daniel 7. Se a gente lembrar, a referência do capítulo 13, os primeiros versos do capítulo 13, apresentam que essa besta tem características do leopardo, de um urso, de um leão. Ela apresenta características semelhantes aos animais apresentados no capítulo 7 de Daniel. E, portanto, nos remete ao período dos impérios pagãos que se sucederam a partir de Babilônia e sustentaram a tese do erro do paganismo ao longo da história. Baseado nessa mesma estrutura de paganismo, surge um poder que dominaria a história por 42 meses, por 1260 dias, ou por um tempo, tempos e metade de um tempo, a mesma versão do capítulo 7, verso 25 de Daniel. Dentro dessa referência de Apocalipse 13, a primeira parte, esse poder que governa de forma arbitral por 42 meses, ou 1260 anos, na profecia de Daniel, nessa hegemonia de poder, seduz toda a terra para que lhe confira adoração. Se a gente vai a Daniel, capítulo 2 e 3, a essência do capítulo 2 de Daniel é a resposta de uma pergunta feita ao rei, feita pelo rei. A pergunta que o rei faz é: o que se sucederá no fim dos meus dias, no futuro do meu reino? Como vai acabar tudo isso, ou para onde vai tudo isso? E ele dorme com essa pergunta e acorda com uma resposta que ele não entende. E a resposta de Deus é: seu reino não durará para sempre, será substituído por outros reinos, mas acima de todos os reinos existe um reino que não é suscitado por mão humana, mas é um reino que destrói todos os demais reinos que dele se distanciam e se estabelece como um reino eterno. E a resposta a Nabucodonosor da sua pergunta é: Deus estabelecerá seu reino. A opção que você tem é pertencer a esse reino ou não. Nenhum reino subsistirá ao reino de Deus, e a sua escolha é pertencer ao reino de Deus ou ser parte daquilo que será destruído. Essa é a escolha que está disponível para você. Com essa escolha disponível, Nabucodonosor reconhece a autoridade de Deus, presenteia Daniel e se inclina em adoração a Daniel. E o mais curioso, Daniel não impede. E essa é uma cena das únicas que a gente tem na Bíblia. Um rei se inclina a Daniel em adoração e Daniel não lhe pede para levantar por estar ajoelhado diante de um ser humano. Porque naquele momento específico, Daniel ali não representava a pessoa de Daniel. Porque ele começou a frase da interpretação do sonho: mas há um Deus no céu que resolve os mistérios. E me revelou a mim, não porque eu seja melhor do que qualquer dos mortais, a quem você chamou na madrugada da noite para interpretar o sonho e não deu conta. Eu sou igual a eles. Mas esse Deus quis que o Senhor soubesse as coisas que deveriam acontecer nos planos dele e revelou para ti. E, portanto, quando Nabucodonosor se ajoelha diante de Daniel, não é a Daniel que ele está adorando, mas é o reconhecimento da soberania do Deus de Daniel sobre os deuses da Babilônia. E por isso Daniel não o corrige na cena, porque ele vê a sinceridade com que ele o faz.
E esse é o desenho da cena. Vira a página da cena e o que a gente tem é o oposto dela. A soberania de um rei, a soberba de um rei, se colocando como Deus e recrutando todo o seu reino para que o adore. Ele inverte a cena. Curiosamente, quando a gente vai no capítulo 13 de Apocalipse, o desenho de adoração do capítulo 13 de Apocalipse se dá àquele que se diz reconhecedor do desenho cristão. E que agora se coloca no lugar de Deus como modelo absoluto de fornecimento de salvação, de abordagem de julgamento e juízo de teses, condenatórias ou não condenatórias, inclusive a decisão de quem vai para o céu e quem não vai. E nessa condição de autoridade suprema, suscita o mundo a adorar e reconhecer essa autoridade suprema como tese absoluta no lugar de Deus, com a marca do cristianismo. É o mesmo desenho. Na história de Nabucodonosor, o desenho nos encaminha para que esses jovens que rejeitam essa autoridade absoluta se apresentem diante de um rei que os convoca, dando uma segunda chance. E essa segunda chance é refutada por esses jovens, dizendo: não precisa nem tocar de novo, não precisa nem testar outra vez. Nossa decisão está tomada. A decisão do que Deus vai fazer conosco é dele, mas a nossa do que vamos fazer com Deus já está dada, porque não há outra coisa que possamos fazer. Apesar da insistência, apesar do novo toque, o processo persiste. Qual é a manifestação do rei à resistência desses garotos? Qual é a manifestação do rei, se a gente olhar histórias para frente, Daniel 4, 5 e 6, Daniel, por exemplo, quando na frente do próximo rei, que é Dario, resiste à tese e vai à cova dos leões. Tanto uma história quanto a outra, a história dos garotos na fornalha ou a história de Daniel na cova dos leões, reflete a mesma estrutura. Uma soberania, um modelo absoluto, o colocar-se no lugar de Deus para ser adorado, e agora uma discussão. Mantenho a vida e reconheço um poder humano, ou, pelo risco da vida, reconheço Deus? Quando a lição propõe a discussão de qual é a nossa missão, qual é a nossa responsabilidade como testemunhas de Deus, a primeira coisa a ser entendida é que vivemos numa guerra. E numa guerra não existem concessões, existem lados. Numa guerra, se um lado for certo e o outro errado, não haverá baixa de guarda. A guerra só acaba quando a guerra acaba. Se o que está em jogo aqui é a verdade e o engano, não há concessões possíveis da verdade para o engano para acabar com a guerra. A guerra só acaba quando o engano acaba. A guerra só acaba quando o engano vence. Uma das duas coisas precisa ocorrer. Na forma bíblica, na estrutura bíblica, a vitória sobre o engano está dada no meio da história, curiosamente. A guerra não acabou sob o ponto de vista prático, mas a vitória já foi decretada no meio da guerra. Portanto, nada que se faça no engano substituirá a vitória da guerra, ela já está dada. E é isso que está no capítulo anterior ao capítulo 13. Se a gente lê o capítulo 12, que foi uma das referências da semana passada, no capítulo 12 a vitória, o decreto de vitória sobre o conflito está dado. Dos versos 7 aos versos 13. Versos 7 ao 13 a gente encontra a vitória. Essa vitória produzida no capítulo 12 é a que atesta por que a história termina do jeito que termina no capítulo 13. Essa mesma vitória do capítulo 12 é a referência do porquê que a história de Daniel e dos seus companheiros termina do jeito que terminou. Porque para aquele tempo de Daniel já existia um decreto que dizia que o processo da vitória aparente de Babilônia duraria só 70 anos. E ao fim dos 70 anos a história terminou do jeito que Deus descreveu. No capítulo 13 de Apocalipse, a história está decretada de que a primeira versão dela duraria 42 meses e a segunda versão dela é só um pouco de tempo até que tudo se encerre. E, portanto, do mesmo jeito que a primeira história se cumpriu, a segunda também. Do mesmo jeito que os 42 meses da profecia se cumpriram e terminaram sem
nenhuma intervenção do próprio cristianismo. Pelo contrário, o próprio ateísmo é que rompeu com o absolutismo medieval nas ordens de Napoleão Bonaparte, na queda da Bastilha e posteriormente na prisão do bispo de Roma. Da mesma forma como os 42 meses se cumpriram precisos, a segunda parte do capítulo 13 também se cumprirá. A grande questão é, qual é a postura do cristão no período atual versus a mesma história acontecida nos dias de Daniel? Não, Francisco? Uhum. Sim, sim. Uhum. Então, o tempo do fim é o transcurso. O fim do tempo do fim é o evento. Então, na Bíblia, a gente tem duas referências importantes. O tempo do fim, que se inicia a partir do término dos 42 meses e se estende até a vinda de Cristo. Esse é o tempo do fim. Por que é o tempo do fim? Porque o fim já foi decretado. Quando é que foi decretado o fim? Na cruz. Há uma contrariedade à cruz que institui um desenho hegemônico de poder e adoração contra a cruz por 42 meses. Quando é que chega o tempo disso acabar? Quando esse poder é ferido mortalmente. Mas diz o texto que essa ferida mortal seria curada. Você vai a 1929, encontra um sujeito chamado Mussolini, e essa ferida mortal é curada. Qual é o desenho daí para frente? A história segue, no seu transcurso, até que o fim chegue. O fim deste tempo, chamado do fim. Por que é chamado tempo do fim? Porque neste tempo, chamado do fim, não haverá outra verdade, não haverá outra mensagem, que não seja aquela da revitalização do que se perdeu nos 42 meses. E esse tempo do fim está repartido em dois pedacinhos de tempo, que Apocalipse capítulo 3 descreve nas figuras de duas igrejas, uma delas chamada Filadélfia e outra delas chamada Laodiceia. A primeira delas, chamada Filadélfia, é aquela que descobre outra vez, curiosamente, as profecias de Daniel. Levanta essa bandeira das profecias de Daniel e anuncia: o tempo do fim chegou. A segunda dessas igrejas, chamada Laodiceia, é aquela que tem a missão de exercer a pregação dessa mensagem e a advertência ao mundo de que o fim chegou. Curiosamente, é exatamente essa igreja, chamada Laodiceia, que titubeia na missão, e por isso a importância da lição dessa semana. A lição dessa semana é uma advertência ao remanescente. Lembra, Babilônia tem dentro dela um remanescente. Qual é a advertência em Babilônia ao remanescente? Permaneçam fiéis até o fim dos 70 anos. Qual é a advertência para o mesmo remanescente no fim dos tempos? Permaneçam fiéis até que o fim chegue. Aquele que perseverar até o fim será salvo, Mateus 24. Ou aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, Apocalipse 12. Ou aqueles que não adoram a besta e a sua imagem, Apocalipse 13. Todas as mensagens são idênticas. O que é legal nessa comparação que o autor sugere do texto de Daniel 2, 3, 4, 5 e 6, nas histórias daquele período, com Apocalipse 13, é que o formato é o mesmo. De um lado eu tenho um poder hegemônico exigindo adoração, do outro lado eu tenho pessoas que resistem a essa adoração por serem fiéis à verdade. A grande pergunta é: qual é o resultado dessa fidelidade? Que é como a lição termina. O resultado da fidelidade de Daniel e de seus companheiros foi a conversão de um rei gentil chamado Nabucodonosor. O resultado da fidelidade de Daniel e seus companheiros foi a manutenção da fé para pessoas que, na carona dessa história, como Esdras e Neemias, puderam conduzir 80 anos mais tarde o povo de Israel de volta a Jerusalém para reconstruir seus muros, aparar as brechas e revitalizar o templo. A fidelidade de Daniel e seus companheiros permitiram que pessoas pagãs, quase 600 anos, 500 e poucos anos à frente, pudessem deslocar-se da Pérsia a Jerusalém com uma pergunta: onde nasceu aquele que está profetizado seria o rei
dos judeus. Os textos de Daniel 9 permitiram que sujeitos do Oriente, magos como Daniel, pudessem se deslocar da Babilônia, da região da Pérsia, para Jerusalém, com uma pergunta, e ao chegar em Jerusalém, ninguém sabia responder aonde nascera ou nasceria o rei dos judeus. Um escriba, Amando de Herodes, baixa os livros da biblioteca e, pela pergunta feita e dada a explicação, encontra nos livros, sim, de fato há uma profecia antiga que indica que o rei de Israel nasceria na cidade de Davi, a cidade de Belém. E para lá vão os magos do Oriente. O testemunho de um sujeito, Daniel, com mais 3 companheiros que lhe seguem, permitem que magos do Oriente, anos mais tarde, 500 anos depois, ainda persistam na fé em Deus. Desloca esse tempo 2000 anos à frente, chegamos ao nosso tempo histórico. Qual é a missão? É a mesma. Por que permanecer fiéis? Porque haverá um tempo, em Apocalipse 13, segunda parte, em que levantada e exaltada uma imagem a esta fera cuja ferida mortal foi curada, imagem essa levantada por um poder estatal, do mesmo jeito que lá na época da Babilônia Antiga. Essa imagem construída, que a gente vai estudar lá em Apocalipse, na lição número 10 da Escola Sabatina, esse desenho que se forma na história final, traz à tona uma perspectiva. Por quanto tempo haverá oportunidade de que gentios se convertam a partir da fidelidade daqueles que resistam a um poder hegemônico, dizendo, tem que ser assim, e resistam em adorá-lo? Durante esse pouco espaço de tempo, em que persiste aberta a graça, Joel capítulo 2 define que será derramada sobre toda a carne o Espírito de Deus, e aqueles que são sinceros em toda parte, ao verem a fidelidade daqueles que se mantêm de pé, sem se dobrar e sem concessões, como diz a lição, esses se converterão, porque reconhecerão a voz da verdade que sempre seguiram, mesmo que não a tivessem por completa. Portanto, o que o texto de Daniel nos adverte é: existe uma missão a cumprir, e se estivermos vivos neste tempo, nossa responsabilidade naquele tempo é permanecer de pé, quando a música tocar. É permanecer fiéis quando a ameaça vier. É permanecer disponíveis, inclusive para ser jogados na fornalha ou na cova, independente se a boca dos leões será fechada ou se o fogo não vai queimar. O que vai acontecer é decisão de Deus. E se o martírio daquele tempo for útil para a conversão de alguém, que assim seja. A forma como a Bíblia descreve o fim dos tempos e o tempo do fim é a fidelidade de um povo, a fidelidade de pessoas que decidam ser fiéis independente das provas, independente do que vem. Fiéis aos mandamentos, porque Deus é preciso neles, fiéis ao testemunho de Jesus, que é a mensagem profética, o espírito da profecia, que nos referencia nesse tempo, porque Deus nunca abandona o seu povo e nunca deixa o seu povo sem luz, nunca deixa o seu povo sem guia. E para esse tempo, crucial como é, Deus suscita o dom profético, Apocalipse 19, verso 10, para essa referência. Qual é a advertência da lição dessa semana, concluindo o desenho? Primeiro, que a gente entenda qual é a nossa responsabilidade. Num mundo de divergências, num mundo de relativismo, ser verdadeiros, absolutos, fiéis. Qual é a consequência disso? Entendendo o privilégio de ser aquilo que é testemunha de Deus nesse tempo, exercer isso com todo o amor cristão e tolerância àquele que peca, mas com absoluta precisão da identificação do que é pecado. Com todo o amor que você possa ter por quem erra, ser absolutamente fiel na identificação e no apontamento do erro. Nisso há um texto bastante peculiar, que é um texto da mensagem profética, da mensagem inspirada, que diz: o mundo precisa de homens. Não homens de qualquer estirpe, não homens de qualquer jeito, mas homens que sejam fiéis. Não uma fidelidade de qualquer tipo, mas uma fidelidade como a bússola é fiel ao polo. Homens que sejam íntegros, verdadeiros e retos,
Homens que não tenham nenhum receio de chamar o pecado pelo seu verdadeiro e único nome, pecado. Homens que sejam fiéis, ainda que caiam os céus. É nesse tipo de contexto, nesse tipo de ambiente, que somos chamados a esse tipo de fidelidade. Para quê? Para que pessoas que vivam a realidade do mal e, de alguma maneira, busquem alternativa para o mal, ao verem que existem pessoas fiéis, estáveis e que reconhecem o pecado, entendem, ali existe verdade e decidam segui-la. É o que aconteceu com Nabucodonosor, mesmo que ele tenha titubeado uma vez e uma segunda vez. É essa fidelidade que converteu Dario, é essa fidelidade que chamou a atenção de Ciro, é essa fidelidade que converteu Nabucodonosor. Pessoas que, a depender de como a história dele se seguiu, Nabucodonosor nós temos toda a certeza do que aconteceu, Dario e Ciro guardamos a expectativa de qual foi o impacto disso, independente de qual foi, são pessoas que talvez nos surpreendam por estarem lá no céu, pela fidelidade de Daniel e dos seus amigos. Pessoas como essas, e talvez como os magos que foram visitar a Cristo e que lhe salvaram a vida. Lembra que são esses magos que salvam a vida de Jesus quando infante, porque ele foge para o Egito e é sustentado durante o período do Egito com aqueles presentes que recebeu, até que possa voltar depois que Herodes morreu. Toda essa ligação de história a gente só vai encontrar no fim dela, quando pessoas como essas nos surpreenderem no céu. Fui salvo pela história de Daniel, fui salvo pela história dos seus companheiros, fui salvo pelo legado de texto que ele deixou, ou fui salvo pela sua história e pela minha. Surpresas como essas são as que encontraremos no céu, e é a razão do terceiro objetivo da lição. A fidelidade leva à conversão. É como termina a lição da Escola Sabatina dessa semana, a conversão de gentios. Quem são os gentios? Todo aquele que não teve acesso à verdade no nosso tempo, e que de alguma maneira, na sua sinceridade, a busca, mesmo não sabendo onde encontrar. Eu espero que Deus nos dê a graça, a condição, de que, entendendo essa responsabilidade, assumamos a missão e, assumindo a missão, representemos de forma fiel, plena, completa, a tolerância cristã ao pecador, mas a aversão cristã ao pecado. E saibamos equilibrar essas duas questões na dimensão correta. Que Deus abençoe vocês e a mim, e se possível possamos assistir essas cenas ainda em nossa geração. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelas mensagens da história bíblica que nos permitem perceber nuances de como a história do pecado se desenrola e como a fidelidade a Deus nos traz como missão e responsabilidade a representação dessa verdade plena de Deus num mundo de tanta corrupção, de tanta desestruturação. Dá, Senhor, que possamos entender nosso papel nesse mundo, pelo exemplo de pessoas que antes de nós viveram e deixaram um legado de responsabilidade, um legado de vitória, um legado de fé. Dá que compreendamos a urgência do tempo em que vivemos e principalmente a necessidade que esse mundo tem de pessoas que apresentem uma verdade invariável, que apresentem um modelo de vida confiável e íntegro, para que pessoas possam ser estimuladas e inspiradas a viver da mesma maneira. Dá, Senhor, que com a pregação da Tua mensagem e da esperança da breve volta de Cristo, possamos abreviar essa vinda ainda mais e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. Isso é o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Jesus, é em nome dele que oramos. Amém.